Boa tarde a todos e a todas que acompanham essa defesa de tese de doutorado. Meu nome é Sandra Constantin Popov, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. E o título do meu estudo é Mediações Didáticas de Professores de Comunicação. Um estudo de caso na UFBA, sob orientação da professora doutora Cristina Dávila. Eu vou apresentar essa tese, o resultado da pesquisa, em algumas etapas. A primeira é a introdução, em que eu apresento a problematização, depois a metodologia, os conceitos mais importantes, os participantes da pesquisa, os resultados, as sínteses principais, a análise, as discussões e a conclusão. E também os limites encontrados nesse estudo, as recomendações de novos estudos. E antes de prosseguir nessa etapa, eu peço licença para contar uma breve história, para contextualizar a minha implicação com o tema. Era uma vez uma menina tímida, mas muito curiosa e observadora. Um dia ela encontrou um livro grande, pesado. Nesse livro a menina viu uma gravura de uma loba amamentando 2 meninos. Olhou por muito tempo a ilustração, tentando decifrar a história pela imagem. Ela queria ler o que dizia no texto, mas não conseguia. Então desejou profundamente ir para a escola e aprender os códigos para decifrar o mundo. Ao completar 7 anos, ela foi e logo começou a ler. Então a sua alegria era imensa. Ela sorria por dentro, imaginando quantas coisas poderia aprender. Um dia ela ouviu uma professora falar: hoje em dia os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Que frase estranha, pensou a menina. Ela percebeu que alguns professores deviam ter problemas. Outra professora a levou para visitar um museu itinerante e ela achou incrível. Imagine um vagão de trem cheio de moedas antigas, mapas, armas e tantas coisas do tempo dos imperadores. Foi inesquecível. A professora segurava a sua mão tão magrinha e pequena e a menina se sentia segura para viver uma aventura imaginária por mundos diferentes dos seus. Essa professora sim, a menina gostou. Essa história não é ficção, é uma história que faz parte das minhas lembranças de escola. Foram 2 professoras com estilos diferentes de tratar o ensino, a aprendizagem, a relação, a mediação com os alunos. E eu trago essa presença, que é a essência de tudo que eu concluo nesse trabalho. Então vamos lá. Eu trago o impacto da experiência pela presença docente, da infância à pós-graduação. A relação pessoal com o conhecimento e com os diferentes estilos de docência. E eu venho de uma graduação em comunicação social, um mestrado em educação. Então são 2 áreas limítrofes, mas são áreas diferentes que se combinam e é com esse olhar que eu trago esse estudo, essa tese. E também sobre os dados da falta de estudo sobre a didática de professores de comunicação. Mas qual o problema da pesquisa? Primeiro problema que me chamou a atenção foi a imprecisão conceitual da didática no ensino superior. Porque o professor muitas vezes sabe fazer. O fazer docente é significativo, mas o conceito de didática, de práticas de ensino envolvida nesse ato educativo é impreciso. Também trago as diretrizes para a educação nacional, LDB 939496. E o que diz essa lei? No artigo 66, fala da preparação para o magistério superior, que dá-se a nível de pós-graduação prioritariamente em programas de mestrado ou doutorado. O que isso quer dizer?
que a preparação para o professor, para o magistério superior, ela não é uma formação pedagógica, mas um preparo. E o objetivo dessa pesquisa foi, inicialmente, analisar compreensivamente a mediação didática de docentes do curso de comunicação e a mobilização de saberes didáticos que permeiam o processo de ensinar e aprender em sala de aula universitária. Os objetivos específicos: identificar os saberes didáticos mobilizados pelos professores no processo de mediação didática, analisar o fenômeno da comunicação didática de professores em sala de aula universitária e conhecer como os professores mediam conteúdos em sala de aula. Então, a situação áulica foi o cenário para esse estudo. A metodologia foi pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva sobre o paradigma da fenomenologia, utilizando o método de estudo de caso. O protocolo de análise de conteúdo, baseado em Bardin, em que as categorias de análise que emergiram dos dados coletados em campo foram presença docente, a expressão didática e a tendência pedagógica. E, por fim, as informações produzidas foram com observação em sala de aula, questionário e entrevista semi-estruturada. A fundamentação teórica se deu nas áreas da pedagogia universitária, da didática, da mediação didática, da aula e também da comunicação. E que conceitos foram essenciais nesse estudo? Na pedagogia universitária, o conceito de que um conjunto de concepções de ordem pedagógica, psicológica, filosófica, ética e epistemológica que articulam o interno e externo da universidade, dando conta tanto das práticas educativas quanto de suas conexões com a sociedade. E da didática? Didática como comunicação estruturada para fins de ensino, lastreada por uma relação pedagógica na qual o docente medeia tempos, modos e recursos, que são os saberes didáticos, em prol do engajamento dos discentes no processo educativo. E a aula? Aula no conceito de comunicação especializada que se dá na interação entre docente e discentes. Aula como algo que é feito, produzido, consumido ao mesmo tempo e de modo simultâneo, com intencionalidade pedagógica. A mediação didática é um fenômeno da aula que abarca dois processos mediacionais bem complexos, um de ordem cognitiva e o outro de ordem didática. A mediação cognitiva diz respeito aos processos cognitivos de aprendizagem dos estudantes, e a mediação didática refere às ações didáticas ou de ensino propriamente dita, e uma ação incide sobre a outra. Elas não existem nesse contexto de forma isolada. Os participantes da pesquisa. Para que eu chegasse aos 3 participantes da pesquisa, foram primeiramente consultadas todas as faculdades de comunicação da cidade de Salvador, na Bahia. Somente 2 instituições de ensino superior acolheram a pesquisa. Então, para os professores dessas instituições, foram 62 docentes, foi enviado convite por e-mail, 11 respostas foram obtidas. Mas dessas 11 respostas, somente 3 aceitaram serem observados em sala de aula. Então, ficamos com os professores que foram chamados de diretor de cinema, com dedicação exclusiva em mais de 20 anos de carreira, da disciplina de comunicação e tecnologia, roteirista de audiovisual, na disciplina de anteprojeto de TCC, também uma
docente com dedicação exclusiva e mais de 20 anos de carreira, e editor de cultura também, dedicação exclusiva e mais de 10 anos de carreira docente, e foi observada a disciplina Tópicos Especiais em Publicidade e Propaganda. Os resultados da pesquisa. Então, na questão da tendência pedagógica, foi observado que o diretor de cinema tinha uma aderência maior a um estilo de pedagogia que vem do histórico crítico, da crítica social dos conteúdos. A metodologia participativa, problematizadora. Ele dava ênfase na qualidade do conteúdo, do raciocínio lógico e da conexão do conhecimento com a realidade social. A frase típica deste professor é: aqui nós não reproduzimos, nós criamos livros. Os tons de voz. Característica do professor: desafiador, confiante, crítico e bem-humorado. Roteirista de audiovisual, apresentou uma tendência maior para a pedagogia construtivista, racio-vitalista também, uma metodologia de projetos em que a ênfase foi a qualidade da relação com os sujeitos da aprendizagem. Uma abordagem criativa, sensível, com produção de conhecimento colaborativo e atenção à alteridade no grupo. E a frase típica da docente era: algumas coisas a gente só conhece ao longo do caminho. Os tons de voz: alegre, afável, solidário e incentivador. E o professor, editor de cultura, apresentou uma tendência pedagógica libertadora, libertária e também racio-vitalista. A metodologia dialógica, reflexiva, com ênfase na crítica social e no posicionamento, sensibilização político-ideológica. E a frase típica: afinidades e contextos se impõem. Tons de voz: afetuoso, engraçado, melancólico e reflexivo. Ainda nos resultados da pesquisa, sobre os saberes didáticos do ato de ensinar. Os saberes de mediação didática são a organização e seleção de metodologias de ensino, a identificação das lacunas de aprendizagem, a interferência direcionada à solução, a utilização dos recursos tecnológicos e técnicos, a criação das sequências didáticas, o planejamento das aulas, a contextualização de acordo com o nível cognitivo e bagagem cultural dos alunos. Então, esses saberes de mediação didática foram observados em cada uma das disciplinas. E os saberes da gestão, que são a administração do tempo da aula, o estímulo à formação de valores e de posturas profissionais, as ações geradoras de clima de confiança na sala, a integração entre os alunos e também entre professores, e a administração dos trabalhos em equipe, e o estímulo à participação e a cocriação da aula. Diante desses dados de gestão e de mediação, nós temos aqui 3 modelos. Diretor de cinema com um desenho didático processual convergente, com etapas de antecipação, conexão. Nessa conexão, ele traz mitos, literatura, notícias do dia, engajamento do tipo work in progress, com equipes temáticas, criação de blogs, avaliação formativa e recorrência incremental refinadora. O que vem a ser isso? A antecipação é um período em que o professor já antecipa as boas-vindas aos alunos por e-mail e no site da disciplina. Então já há um relacionamento do professor antes mesmo do semestre iniciar. A conexão tem a ver com o tipo de abordagem inicial da aula. Antes de um conteúdo, ele traz um mito, ele traz uma notícia do dia. Os alunos trazem essa notícia do dia e esse é o start para começar o trabalho mais conceitual após esse esquenta. E o engajamento, work in progress, ou seja, os blogs são feitos ao longo do semestre, textos são produzidos
mesclando conceitos trabalhados em sala de aula e o interesse, o tema de interesse da equipe, dos alunos. As avaliações são formativas, são processuais e há esse refinamento da habilidade da escrita e da leitura, tanto jornalística quanto acadêmica. E na sala de aula da roteirista de audiovisual, há uma ênfase no diagnóstico. Nas primeiras semanas, o ouvir o estudante, saber as suas circunstâncias, para ter um acompanhamento mais detalhado da situação de cada um. E a interferência, a intervenção, de acordo também com a necessidade de cada um. Então, há um prontuário de acompanhamento empático, rodas de conversa e partilha de ideias. E editor de cultura trabalha com exibições fílmicas, análises críticas, arte e literatura. Diante dos resultados, nós defendemos que a comunicação do ser docente funciona como um substrato para a mediação didática. Manifesta na amplitude da cocriação da aula, na medida da habilidade conferida pelos saberes didáticos envolvidos. Então, na medida que esses saberes didáticos do docente são exercidos em sala de aula, essa mediação cresce na comunicação entre aluno e professor. E aí é que se dá, né, a cocriação da aula. E há uma tríplice imbricação entre comunicação, saberes e mediação. Então, dentro da comunicação, nós temos a mobilização dos saberes, que qualifica as mediações. Nós temos a performance, a implicação e o estilo de cada um. São 3 estilos diferentes. Cada docente mostra um perfil que congrega tanto a comunicação, saberes didáticos e, por fim, a mediação didática. E traz um aporte teórico, prático. E essa mediação didática, ela é o coração da ação docente e facilita a mediação cognitiva e é impactada por essa comunicação. E os saberes didáticos apresentados foram múltiplos, operacionais e ocasionais, ou seja, dentro da necessidade de cada aula, um saber específico, um conjunto de saberes era utilizado. Então, o diretor de cinema apresentava uma comunicação interativa, convergente, com foco no aprofundamento do estudo. E que ressonância isso traz à mediação didática? Um esforço de conexão entre pessoas, processos, notícias e conjunturas para fins de interpretação de contexto sociotécnico. Roteirista de audiovisual traz uma comunicação mais operativa, relacional, com foco na jornada ao longo do semestre e com esforço voltado para a criação de produtos, superação de lacunas em pré-requisitos, a leitura e a escrita, e a construção colaborativa do conhecimento. Esses produtos são produtos de comunicação que fazem parte do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que cada aluno tem que apresentar. Editor de cultura traz uma comunicação reflexiva e dialógica com o foco no sensível, com um esforço reflexivo e analítico sobre os bens culturais, conceitos e práticas de consumo. E a conclusão? Eu concluo que a comunicação didática distinta nos modos de expressão em cada profissional aparece de modo subjacente aos saberes docentes, entre eles os saberes didáticos, da mediação e da gestão de classe. A importância do fenômeno da comunicação didática pode ser medida pela sua ascendência sobre o despertar do querer aprender do aluno. A comunicação do docente interfere na qualidade da mediação didática, que, por sua vez, acontece sustentada por saberes didáticos utilizados com maior ou menor acuidade. E ainda, o professor, em sua comunicação pessoal, singular, original, tem uma presença formativa fundamentada na própria natureza do que faz e do que é,
como indivíduo, como profissional. Assim, pelo contato com o estilo de docência, pode-se ultrapassar o fenômeno ensinar a aprender para alcançar uma vivência de construção colaborativa de compreensões. Portanto, de modo subliminar, a comunicação do ser docente funciona como substrato para a mediação didática, manifesta na cocriação da aula, na medida dos saberes didáticos articulados. E os limites desse estudo? O estudo de caso foi limitado a docentes em universidade pública. Inicialmente eu falei que todas as faculdades de comunicação foram acessadas, foram convidadas, mas somente 2 instituições, uma privada e uma pública, responderam positivamente de acolher a pesquisa. E dentro dos professores dessas 2 instituições, somente professores, os 3 professores da instituição, da universidade pública, que concordaram em serem observados em sala de aula. Por isso, a limitação. E os novos estudos, recomendamos que novos estudos sejam feitos sobre os saberes experienciais de professores universitários de todas as áreas, da comunicação didática em ambiente de aprendizagem, também no metaverso, e o impacto da comunicação didática na aprendizagem de leitura e escrita, que foi um dos desafios de todos os docentes, desenvolver a leitura e a escrita de alunos universitários. Eu agradeço pela atenção, deixo o meu e-mail. Quem quiser acessar o texto final da tese pode utilizar esse QR Code. Muito obrigada.